Pronto, eu voltei no Instagram agora para... Eu voltei agora no Instagram para fazermos a leitura do Antigo Testamento. Em nome de Jesus. Eu aceitei o desafio de ler na NVT, Nova Versão Transformadora, mas você pode ler na versão que você mais simpatiza, né? Porque também essa questão de versão, a gente pode até depois fazer um vídeo sobre versões, mas essa questão de versão parece que a pessoa gosta mais daquela versão, lê. Tem algumas versões que são questionáveis, né? Mas nenhuma é perfeita também, tá bom? Nós já lemos então Gênesis 32, né, quando Jacó luta com o anjo, etc. Hoje nós vamos ler a reconciliação de Jacó com Esaú e uma situação que acontece com a filha dele, tá? Também. E quando ele volta a Betel, depois a Hermon, depois ele vai ter um encontro com o pai dele. É interessante você perceber que quando Isaac resolve abençoar toda aquela situação que acontece, ele quer abençoar Esaú e não Jacó, e desenvolve todo aquele drama, ele acha por algum motivo que vai morrer, que já está bem velho, mas ele ainda vai viver bastante. E ele só vai morrer lá na frente com 180 anos. Então Jacó ainda chega a ver seu pai, mas ele não vê sua mãe. Não sei, a Bíblia não relata. Provavelmente ele não vê mais sua mãe. Foi um preço, né, que talvez aí ela tenha pago, porque ela teve que abrir mão do filho para evitar uma desgraça dentro da família, senão Esaú iria fazer uma besteira muito grande. Então ela resolve mandar ele para a casa de Labão, e depois, num relato bíblico, tudo indica que ela não vê mais. Se você... a gente depois vai falar sobre isso, mas se você voltar lá em Gênesis, capítulo 27, quando ela conversa com Jacó, ela diz, versículo 45, que depois que as coisas se acalmarem, ela ia mandar buscar ele. E eu não sei como é que está na sua versão, mas deixa eu até olhar aqui, Gênesis 27. Almeida Revista e Corrigida diz que ela iria como se ela fosse enviar alguém para buscar ele. A Nova Almeida Atualizada também descreve assim, vários textos descrevem assim, como se ela diz que vai mandar alguém buscar ele, que isso indica que ela vai enviar alguém para buscar ele. Depois a gente vai voltar a esse detalhe, tá bom? Mas aí Gênesis, então, agora começa o regresso dele, né? A partir do 32, ele vai voltando, aí o capítulo 33, ele se encontra com seu irmão, tem uma reconciliação, e então vamos então agora por parte, tá? Gênesis 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximar-se com seus 400 homens. Lembrem-se que antes disso, antes até dele lutar com o anjo, com o próprio Senhor, né? Desculpem, o anjo do Senhor, o próprio Senhor,
capítulo 28, ele fica sabendo que Esaú está vindo com um grupo, né? E isso, inclusive, é um dos motivos dele ficar tão assustado. E agora ele se encontra. E quando ele vê que eles estão se aproximando, então ele divide os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Ele coloca as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Ele ainda não tem Benjamim, tá bom? E estamos em Gênesis 33, pessoal do Instagram, Deus abençoe vocês, paz do Senhor. Então, no versículo 3, ele passa à frente, ele vai à frente de todos. Ele se aproxima de seu irmão, ele se curva 7 vezes. Esaú, então, corre ao encontro de Jacó, o abraça, coloca os braços em volta do seu pescoço, beija, os dois choram. Esaú realmente está com o coração cheio de perdão. E com certeza resposta de oração, viu? Porque Jacó sai e deixa Esaú cheio de ódio, né? E o medo dele era a reação dele, mas ele agora o abraça cheio de perdão. E Esaú então vê as mulheres, as crianças, pergunta quem são, e Jacó diz, são os filhos que Deus em sua bondade concedeu ao seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e curvam, diante de Esaú. Depois de Lia e seus filhos se curvam diante dele. José e Raquel se aproximam e se curvam diante dele. Essa postura de Jacó, colocando seus filhos assim também, se curvando, sempre chamando Esaú de Senhor, ela é significativa, porque na profecia, Jacó era para ser o Senhor, vamos dizer assim, da situação, e também por causa da bênção que ele recebeu, do direito de primogenitura, mas a humildade dele aqui é impactante, viu? E aí, Esaú pergunta, versículo 8, e aqueles presentes todos que eu encontrei, aqueles rebanhos, né, melhor dizendo, todos, porque não sei se você lembra, mas Jacó, quando soube que Esaú vinha, mandou presentes na frente, né? E aí Jacó responde, são presentes para garantir sua amizade. E aí Esaú diz, eu já tenho muito bens, guarde o que é seu, mas Jacó insiste, né? Ele insiste, dizendo, não, se eu tenho favor, se eu obtive o teu favor, ou seja, se você realmente me perdoou, aceite meu presente, e que alívio é ver o seu sorriso, é como ver a face de Deus, né? E então ele diz que, versículo 11, por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo, eu tenho mais que suficiente. E aí, diante da insistência de Esaú, diz Jacó, desculpem, Esaú aceita o presente. E irmão Fred, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmão José Antônio. Estamos em Gênesis 33 e o 13. Versículo 12. Esaú pede para Jacó o acompanhar. Jacó diz, como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se forçar demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Então o senhor pode ir à frente, a gente vai depois. A gente vai devagar, vai no ritmo em que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. E eu vou me encontrar com o meu Senhor em Seir. Eu não sei se você lembra, na última leitura eu expliquei que se você for para o capítulo 36, seria bom você abrir a sua Bíblia, versículo 6, ali diz que Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e tal, e foram morar em Seir, versículos 36, do 6 ao 8. Só que desde o encontro de Jacó com Esaú e os capítulos antes, já se vê Esaú morando em Seir, inclusive ele convidando Jacó para ir morar com ele em Seir. Como eu já expliquei, paz do Senhor, irmão Fred, Deus abençoe. Como eu já expliquei, nós temos duas opções. Uma é
Esaú realmente moraria em Seir e Jacó o convenceu, quem sabe, em morar junto com ele depois que o pai morreu, etc. Ele volta para Seir de novo, ou lá em Gênesis 36, o autor está apenas recapitulando, né? Quando ele resolveu morar em Seir, tá? Poderia estar apenas recapitulando. A ideia mais aceita pelos estudiosos é que ele pode ter sido convencido por Jacó a morar lá, e depois, quando não dá mais para eles conviverem por causa do crescimento, né, dos bens deles, aí ele vai, mas a gente vai chegar nisso no capítulo 36, tá bom? Bom, aqui no capítulo então 33, agora, voltando para o versículo 14 de 33, José diz que vai se encontrar com ele em Seir, mas no versículo 18 ele vai morar em Siquém. A gente não sabe se ele mudou de ideia ou se ele está sendo educado com Esaú, mas não pretendia mesmo ir para onde ele estava, tá? Bom, então no versículo 15, Esaú concorda e pede para ele deixar pelo menos uns homens para acompanhar. Jacó diz que não precisa, só o fato dele ter sido perdoado, recebido bem por Esaú, já estava bom. E Esaú então dá meia volta, regressa para Seir. Você vê que ele mora lá, não é? Naquele mesmo dia. E Jacó, por sua vez, viajou até Sucote. Ele constrói uma casa, abriga os seus rebanhos, e por isso o nome daquele lugar é chamado Sucote, né? Que significa abrigos, vamos dizer assim. E aí, depois de percorrer todo o caminho de Padã Arã, então Jacó chega em Siquém, na terra de Canaã. É interessante que é um dos primeiros lugares também que Abraão, quando começa a sua peregrinação, vai, né? E ele acampa ali em seus arredores. Ele compra da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. A gente não sabe exatamente o valor, no original são 100 quesitas, né? Não se sabe o valor, mas ele compra, o autor enfatiza como aquela propriedade ali agora passa a ser de Jacó, e ele constrói um altar, e ele chama esse altar de Deus, o Deus de Israel, ou El Elohe Israel. Ele chama esse altar. É bem interessante isso, porque agora você tem um Jacó que realmente está se convertendo ao Senhor. Antes ele sempre falava de Deus como o Deus de seus pais, não como o seu Deus, né? Você já percebe isso mudando na sua oração, depois de um encontro transformador dele com o Senhor em Gênesis 28. Agora ele já faz um altar ali e ele já apregoa o nome do Senhor, porque os altares eles eram uma pregação, tá? Ali era um ponto de encontro, talvez, onde as pessoas podiam ouvir ministrações a respeito do Deus a quem aquela pessoa servia. E aí Deus está dando testemunho de si mesmo também, através dos seus patriarcas. Gênesis 34. Então, eles estão agora, Jacó está morando em Siquém, e Esaú vai para a terra de Seir. E certa vez, então, enquanto eles moravam ali, Diná, lembra que Jacó teve uma filha chamada Diná, com Lia? Ela foi visitar algumas coleguinhas na região, e aí o príncipe daquela terra, que era Siquém, filho de Amor, o Eveu, quando ele viu Diná, ele a agarrou e ele a violentou. Mas, a paz do Senhor, irmã Marlene, Deus abençoe. Estamos em Gênesis 34, tá? Mas ele se apaixonou por ela e tentou conquistar a sua afeição. E aí ele disse para o pai: me consiga essa moça, eu quero casar com ela. E aí
versículo 5 de Gênesis 34, Jacó soube o que Siquém tinha feito, mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, ele não falou nada até que voltassem. E Hamor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. E aí, nesse meio tempo, versículo 7, os filhos de Jacó voltaram. Lembrem que eu estou narrando a história seguindo o relato bíblico, mas meio como que uma certa liberdade, porque a minha ideia é que você entenda, tá, a história. Então, nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que tinha acontecido. E ficaram abalados, ficaram furiosos, porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer, ou algo vergonhoso em Israel. Lembre-se que Jacó é Israel. Hamor então fez um pedido a Jacó e seus filhos: mas o meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, a gente pode arranjar outros casamentos também. Vocês entregam suas filhas, veja a proposta, né? Vocês entregam suas filhas para os nossos filhos, nós entregamos nossos filhos para seus filhos. Vocês podem viver no nosso meio, a terra está à sua disposição. É claro que o autor de Gênesis, ele está mostrando a paz do Senhor, uma Maria, Deus te abençoe, Maria Rocha, uma Marluce também. Aqui também no Instagram nós temos o Luiz Fernando, Fátima, temos a Ionara, Andréia também, acho que está nos dois, né, Andréia? Deus abençoe. Então ele faz um pedido, Gênesis 34, e ele veja aqui também, até é bom a gente lembrar, que no pensamento do Novo Testamento, o autor, desculpem, no pensamento do Antigo Testamento, de Pentateuco, né, o autor está mostrando os riscos, né, do envolvimento com a sociedade. Mamar Lúcia, Deus abençoe. José Alexandrino, Deus te abençoe também, a paz do Senhor. Os riscos, né, da influência cananeia. E os perigos. E também o autor, ele não deixa de mostrar as falhas no meio das famílias dos patriarcas, e o que preservou foi a fidelidade de Deus. Deus tinha uma promessa, Deus é fiel com sua palavra, e apesar das falhas humanas, a fidelidade de Deus prevalece. Então a proposta, né, vocês se estabelecerem aqui, fazerem negócios conosco, fica à vontade para comprar propriedades na região. Aí, versículo 11, o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos, no próprio Siquém, e deixem que eu me case com ela. Implorou: eu vou dar o que vocês pedirem, o que vocês pedirem de dote, presente que vocês pedirem, eu vou dar, por maior que seja. Eu só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. E versículo 13, então os filhos de Jacó, a Bíblia diz que responderam com falsidade a Siquém, a seu pai Hamor, uma vez que Siquém tinha violentado Diná, a irmã deles. E eles disseram: a gente não pode permitir uma coisa dessa, pois você não é circuncidado, seria uma vergonha para nossa irmã casar com um homem como você. A gente tem uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós somos, vamos entregar nossas filhas e a gente vai se casar com suas filhas, a gente vai ver entre vocês. Eles estavam usando de falsidade, né? E a gente vai se tornar um só povo, mas se não concordarem em ser circuncidados, a gente vai pegar nossa irmã e a gente vai embora. E aí, Hamor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinha pedido, porque ele desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família e foi com seu pai apresentar a proposta para os líderes que estavam à porta da cidade, conforme metodologia de liderança, de governo, de autoridade ali. E aí eles disseram: esses homens são nossos amigos. A gente deve convidar eles para viver entre nós, negociar livremente conosco.
tem bastante espaço para eles nessa terra. Vejam isso aqui, tá? Tudo que aconteceu estava errado, mas você vê por trás a ideia da sedução e do envolvimento do povo de Israel aqui. E talvez seja isso que o autor queira mostrar, tá? E então podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas, mas eles só aceitarão ficar aqui, se tornar um só povo conosco, se todos os nossos homens forem circuncidados como eles são. E se o fizermos todos os... Agora veja o que Amon diz, que eu acho assim... Parece que Amon já vê algo assim, uma outra intenção por trás, apesar de tudo. Olha o que ele diz. Ele diz, se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens, com um tempo, serão nossos. Vamos aceitar as condições deles e vamos deixar que se estabeleçam entre nós. E aí todos os membros do conselho concordaram com Amon e Siquém, e aí todos foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, provavelmente infecção, coisas assim, então 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então, o que eles foram fazendo? Foram matando os homens de lá e mataram Amor, seu filho, Siquém, ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. E vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Você vê que os outros filhos de Jacó de alguma forma participaram, né? Liderados por Simeão e Levi. É interessante também, a tribo de Levi, você vai ver algo sendo retomado lá no livro de Êxodo, mas o autor também vai mostrar, né, as consequências dos atos daqueles, porque você lá na frente vai ter Ruben, que era o mais velho, aí você tem Simeão e Levi, e os atos que eles cometeram, lá em Gênesis 49, a bênção, na hora da bênção, isso vai ser retomado, e aí a primazia sobre Judá e a tribo de Judá. O livro de Gênesis vai mostrar um erro em Judá, mas vai mostrar como ele se corrigiu em relação a isso. Então esses detalhes assim a respeito dos filhos de Jacó vão sendo apresentados como se o autor falasse de coisas que aconteceram antes e de coisas que servem de antecipação para o que virá depois, tá? E uma das coisas é esse comportamento de Simeão e Levi. E isso influenciou todos os irmãos deles, né? Então eles saquearam a cidade, versículo 28, levaram as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo que tinham, tá? Tudo. E tomaram as riquezas, saquearam as casas, levaram até crianças e mulheres como prisioneiras. E aí, depois de tudo isso, Jacó disse, não é, Simeão e Levi, vocês arruinaram a minha vida, eu vou ser odiado por todos os povos dessa terra, pelos cananeus, fariseus, porque se levantasse o ódio ali, aquele povo não iria resistir, né? Eles não iriam suportar. E aí, o texto diz, então, que nós somos poucos e eles vão se unir, vão nos esmagar, eles vão nos atacar, toda a família vai ser exterminada. E eles simplesmente disseram, agora a gente devia permitir que nossa irmã fosse tratada dessa forma, quem sabe até como uma prostituta. Então eles não mostraram arrependimento, né? Eles simplesmente mostraram não demonstraram arrependimento nenhum diante do que fizeram. Só estavam tentando justificar seus atos de vingança. Veja, aqui nós não temos uma preocupação com justiça. Nós temos um ato de vingança. Nós temos muitas lições nesse texto. Uma das coisas interessantes e difíceis
é eles usarem a circuncisão como meio para depois agirem com vingança. Então, as aplicações nesse texto são muito grandes. Como igreja, nós também estamos cercados e corremos o risco de sermos influenciados por este mundo. E o mundo nos faz propostas sedutoras, mas a igreja nunca pode negociar o sagrado. E isso foi muito grave nos filhos de Jacó. Negociar a circuncisão, que era um símbolo da antiga aliança, um símbolo da relação pactual entre Deus e eles, foi muito sério. Seria mais ou menos como alguém querer se aproximar da igreja e a gente dizer assim para eles: olha, a gente só vai aceitar esse tipo de negociação. Vocês não precisam mudar, vocês não precisam ser transformados, mas vocês têm que ser batizados nas águas e participar da ceia. É chocante o que eu estou falando aqui, não é? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. E nós, então, como igreja, precisamos ter o cuidado para não agirmos como os filhos de Simeão, ou melhor, como os filhos de Jacó, Simeão e Levi, que brincaram ou abusaram ou se aproveitaram do sagrado para depois reagirem com vingança. Nós temos desafios parecidos, nós temos que entender que a vingança vem do Senhor e nós temos que entender que jamais devemos negociar o sagrado, jamais, não vale a pena. Temos que confiar na promessa. Quando a gente confia na promessa, a gente faz as coisas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Amém? Glória a Deus. Então, Gênesis 35, esse Jacó que saiu lá de Padã Arã e se encontrou com Esaú e que se estabelece em Siquém, agora ele vai sair de Siquém, apesar de ter comprado uma propriedade ali. Então Deus diz a Jacó: se mude, se organize, né? E vá para Betel e habite ali. E ali faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Não sei se você lembra, mas Jacó prometeu para Deus: eu voltar, eu vou nesse lugar fazer um altar para o Senhor. E agora Deus está cobrando, né? Então Jacó disse à sua família e todos os que estavam com ele. Olha a conversão de Jacó. Você vai ver esse Jacó no capítulo 28, tentando uma relação meio que ambivalente com o Senhor, né? Tentando meio que negociar com Deus. Depois falando de Deus como se não fosse o Deus dele, né? O Deus de seus pais, tudo bem, mas dele. E aí você percebe depois esse Jacó, quando vai voltando, ele já orando, já se reconhecendo como servo do Senhor, depois desse encontro transformador dele com o Senhor, na volta, a sua própria oração, e agora ele manda que todos joguem os seus deuses estranhos fora e se purificarem, trocarem de roupa. Parece que até as roupas tinham a ver com adoração a esses deuses, por isso que ele manda fazer isso. E a gente vai se preparar, a gente vai para Betel, ali eu vou fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. E aí deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham e as argolas que eles pendiam das orelhas. Essas argolas que eles pendiam das orelhas, o hebraico tem uma discussão sobre isso, mas talvez essas argolas estivessem nas orelhas dos deuses, tá? Argolas que se pendiam nas orelhas. Isso arqueologicamente foi encontrado mesmo. E eles tiraram tudo isso e Jacó enterrou, tá? Debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Ele está em Siquém, ele vai sair de Siquém. Então, quando eles partiram,
o terror de Deus invadiu as cidades. Isso aqui foi Deus que colocou, não é, esse medo no coração, porque isso também resguardava eles, porque se o povo tivesse revoltado, tipo, vamos exterminar esses camaradas pelo que eles fizeram em Siquém, antes que eles se fortaleçam mais, então realmente a família seria exterminada, não é? A irmã Maria Rocha está lembrando aqui que quando fazemos as coisas do jeito de Deus, não vem sobre nossas vidas consequências desastrosas. Verdade. Bom, então em Gênesis 35, eles deram, versículo 4, os deuses estranhos, Jacó os escondeu com as argolas. Versículo 5, quando eles partiram, então o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. E aí Jacó chegou à Luz. Lembre que em Gênesis 28 vai falar, não é, que esse lugar se chamava Luz, recebe o nome de Betel por causa de Jacó, que fica na terra de Canaã, ele e o povo que estava com ele. E ali ele edifica um altar, e aquele lugar ele dá o nome de El Betel, né, que é do Deus de Betel. E o texto diz claramente porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. E Débora, olha Débora. Débora era a ama de Raquel. De Rebeca, desculpem. Débora foi com Rebeca junto quando Rebeca casou com Isaac. Rebeca tinha dito para Jacó que enviaria alguém para buscar ele. Será que ela enviou Rebeca? Será que ela enviou Débora para buscar ele? Sabe, de qualquer forma, se foi isso, então a Débora deve ter informado para ele como era que estava o clima com relação a Esaú, coisas assim. De qualquer forma, Débora era ama de Rebeca e agora ela está com Jacó. Não se fala mais em Rebeca. Provavelmente Jacó não a encontrou mais, tá? E a Débora, então, ela morre nessa trajetória. Ela morre e é sepultada ali em Betel, depois do carvalho que se chama Lombacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, aí Deus lhe apareceu de novo. Deus o abençoa. Deus diz a ele, você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Deus insiste com ele, isso já tinha sido dito em Gênesis 28. E Deus lhe dá o nome então de Israel. E diz mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa revelação do Deus Todo-Poderoso, como ele tinha se revelado também, o El Shaddai, se revelado a Abraão, se revelado a Isaac, ela lembra o fato de que ele é perfeitamente capaz de cumprir suas promessas. Então ele diz, seja fecundo, multiplique-se, uma nação e multidões de nações sairão de você, reis procederão de você, a terra que dei a Abraão e a Isaac, darei também a você, e depois de você a sua descendência. Então você veja que está ficando claro aqui registrado, não só por Abraão, não só por Isaac, como ele tinha dito na sua bênção, mas pelo próprio Deus, que Jacó seria agora o repositário dessa promessa que Deus tinha dado a Abraão e transferiu para Isaac e agora para Jacó. E aí o texto diz que Deus se retirou dele, se levou do lugar onde ele havia falado, era o mesmo lugar onde Deus se revelou no início, né, em Gênesis 28. Aí Jacó, ele renova o nome desse lugar, lhe dando o mesmo nome. Ele levanta uma coluna de pedra no lugar, derrama uma libação de azeite sobre ela, e ali o lugar onde Deus lhe havia falado, ele dá o nome de Betel. Como aconteceu em Gênesis 28, 18 a 19, ele está como que renovando. Não são duas histórias parecidas, melhor dizer, porque deixa eu parar aqui para explicar. A Alta Crítica diz que são vários relatos de uma mesma história que o autor não sabia e tal, sabe? Mas não é. Nós temos aqui dois contextos históricos diferentes. Acontece que muitas vezes eles renovavam, usavam o mesmo nome, confirmando isso.
Isso aconteceu também com Isaac quando ele coloca o mesmo nome ali em Berseba, né? Naquele poço do juramento. Bom, então aí eles partem de Betel e aí tem uma pequena distância para chegar a Efrata. E aí a essa altura Raquel está grávida, ela dá à luz um filho e num parto muito difícil, em meio às dores. Essa é a parte dolorosa, não é, da peregrinação, quando os matriarcas ou os patriarcas começam a morrer, mas a promessa de Deus prevalece. E é muito bonita essa situação porque em meio às dores a parteira disse a Raquel: não tenha medo, você vai ter ainda este filho. E aí, ao sair-lhe a alma, ou seja, quando ela está morrendo, ela chama o menino de Benoni. Benoni, que tem a ver com filho da minha tristeza. Mas aí Jacó ele reverte isso, né? Ele chama o menino de Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha força. Dizem que o termo Benoni ele era meio ambíguo, e talvez por isso que Jacó muda o nome para Benjamim. E assim Raquel morreu, foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel e uma nota editorial explica, não é, que às vezes os copistas faziam isso, que até os dias, né, em que esse livro estava sendo lido, a sepultura de Raquel estava lá. Israel vai então e ele arma a sua tenda além da torre de Éder. Éder dizem que tem a ver com pastores, com rebanho no hebraico. Então acredita-se que era uma espécie de torre onde talvez pastores se encontrassem, que para os leitores era um ambiente conhecido, né? Então o autor não se preocupa em dar maiores detalhes, mas Israel então parte e fica ali. Esse parágrafo aqui do nascimento de Benjamim, da morte de Raquel, ele tem assim lições muito grandes para a nossa vida, porque a gente vê Jacó, ele de um momento de tristeza transformando numa nota de esperança, porque você tem a mulher que ele amava morrendo, você tem ela dando um nome de dor para o seu filho, mas ele transforma esse nome de dor no nome de força. Isso é uma grande lição da nossa vida, para a nossa vida, porque quando nós cremos, aquele que crer, ele transforma momentos de dor em momentos de grande esperança, porque pesada dor, ele não está vendo só o momento, ele está vendo parece que voltou a energia. Tivemos uma queda aqui, mas acho que dá para continuar aqui, né? Ok. Então, vamos para Gênesis 35, 22. Habitando Israel naquela terra, ele está aqui naquela região. Acontece outro problema. Ruben, ele vai e se deita com Bila, que era concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso, na hora não fez nada. Isso vai vir uma consequência depois, em Gênesis 49, mas vai ser isso que vai fazer também com que Ruben perca o direito de primogenitura. Talvez ele aqui estivesse reivindicando, né, autoridade sobre o pai, ele não podia fazer isso. E aí o texto vai dizer, eram 12 os filhos de Israel, Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá. Você percebe que o autor vai mostrar Ruben perdendo o direito de primogenitura no livro de Gênesis, vai perceber isso. Simeão e Levi também, porque depois de Ruben, ou seria Simeão ou Levi, mas eles também vão ser castigados por causa do que fizeram ali, apesar de parecer justificável o que eles fizeram. Não sei se a gente pode usar essa expressão. Eles estavam muito irados pelo que aconteceu com sua irmã, mas eles erraram no que fizeram. Além disso, brincaram
com o sagrado, que era a circuncisão. Então, você vê Rubem, Simeão e Levi já, e aí você tem Judá. O autor de Gênesis vai mostrar erros em Judá, mas vai mostrar um Judá que se corrigiu. Tá? Então, esses aqui vão ser muito importantes também no que vai acontecer com José lá na frente. Então, você depois tem Issacar e Zebulon, filhos de Lia. Aí, José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Claro que nós temos aqui um relato geral. Desses aqui, somente Benjamim não nasceu em Padã-Arã, tá certo? Bom, aí veio a morte de Isaac. Agora que Isaac morre. Então, Jacó reviu seu pai, né? Então, Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre. Ele agora, ele veio até Betel, de Betel ele partiu, né? E aí ele para na Torre de Éder, e agora ele chega a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac, ele chega lá em Hebron. E aí Isaac morre. Os dias da vida de Isaac foram 180 anos. O autor agora está encerrando mais uma geração, que depois ele vai partir, dados os devidos parênteses, como Esaú e Judá. Mas ele vai partir para a narrativa de José, até mostrar quando Israel então se estabelece no Egito. E aí vai entrar no livro de Êxodo. Bom, os dias da vida de Isaac foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaac expirou e morreu, sendo reunido com o seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém? Então, amanhã, com a graça de Deus, a gente vai dar aí alguns outros relatos e estamos pertinho de terminar Gênesis. Mas antes de concluir, eu quero lhe mostrar algumas curiosidades aqui, tá? Uma delas é o tempo de Isaac, a linha do tempo de Isaac. Veja, quando a mãe de Isaac morreu, Sara, ele devia ter aí seus 37 anos. Aí ele casa com Rebeca com 40 anos. Ele vem ter filhos, Jacó e Esaú, com 60 anos. E quando Abraão, o pai dele, morre, ele está com 75 anos. E então Ismael, o irmão dele, morre, irmão de Isaac, ele já está com 123 anos. E quando Isaac envia Jacó para Labão, ele já está com 137 anos. E quando o neto de Isaac nasce, veja que interessante, que é José, Isaac está com 151 anos e morre com 180 anos. Eu estou mostrando esses detalhes para você, achei bem curiosos. Olha, já no caso de Jacó, Jacó conheceu Abraão, né? Quando Abraão morre, Isaac já tem 15 anos. Ou melhor, Jacó já tem 15 anos. E o curioso, quando Jacó é enviado para Labão, ele já está com 77 anos. E é solteirão, viu? E quando ele vai casar com Lia e Raquel, ele já está com 84 anos de idade. Quando José nasce, né, tirando os outros filhos, José quando nasce, filho de Jacó e Raquel, Jacó já tem 91 anos de idade. E quando Jacó foge de Labão e volta para sua terra, ele está com 97 anos. E quando José, o seu filho, é vendido para o Egito, Jacó está com 108 anos. E quando Isaac, o pai de Jacó, morre, lembra, ele morre com 180 anos, Jacó já está com 120 anos de idade. E quando Jacó encontra José, porque José é vendido, ele está com 108, né? O que significa que quando José é vendido,
ele e o seu pai, o avô de José, Isaac, ainda estão vivos, né? Então, José então Jacó encontra José com 130 anos e morre com 147 anos, tá? Lá na frente a gente vai mostrar a biografia de José, e é bem interessante nós fazermos aí essa análise, né, da idade. Mas o que é curioso, né? Abraão, pai de Isaac, conheceu Jacó e Esaú. E Isaac e José do Egito viu Isaac, porque talvez bem novo, mas ele deve ter conhecido Isaac de alguma forma, o seu avô também, tá bom? Então, esses vínculos são interessantes, né? Na Bíblia, não é responsabilidade só dos pais. É até curioso a gente falar isso, não é o assunto aqui, mas não é responsabilidade só dos pais, mas também dos avós, porque há um fortalecimento maior em educar os filhos, e os avós, eles educam filhos e netos, e os pais educam filhos, e daí vão educando já os netos, que são os bisnetos de seus pais. Então, nesse pensamento, há sempre o encontro de 3 gerações, e isso fortalece muito os vínculos com relação a princípios e valores, porque nós somos um elo entre a nossa geração e a geração que se passou. E é nossa responsabilidade passar valores, os valores bíblicos, para os nossos filhos e para os nossos netos, enquanto os nossos filhos passam para os filhos deles, que são os nossos netos, e para os netos dos filhos deles, que são os nossos bisnetos. E isso gera um fortalecimento que dificilmente o mundo conseguirá quebrar. Já se descobriu que são necessárias 4 gerações para se conseguir enfraquecer ou quebrar um valor moral. E quando você percebe nas Escrituras, você vai ver principalmente em Deuteronômio, que os pais deveriam passar os valores para os filhos e para os netos. A gente depois pode conversar sobre isso. Mas pense nisso, que a palavra de Deus permaneça em nossos corações. Nós lemos, né, no outro vídeo aqui, para quem está no Instagram, lemos Provérbios e Salmos e Novo Testamento. E agora lemos um pouco do Antigo Testamento. Com a graça de Deus estaremos concluindo aí o mais rápido possível, para termos depois, quem sabe, outro projeto, né? Deus te abençoe. Pai, nós oramos a Ti, nós pedimos a Tua graça, a Tua ajuda, Senhor, e que a Tua palavra permaneça em nossos corações. Nós estamos lendo a Tua palavra, nós queremos entender a Tua palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, lhe fortaleça cada vez mais e permaneça firme no propósito de ler e meditar na palavra de Deus. Deus te abençoe.